Muito bom dia para você que já entrou aqui nesse canal com a intenção de receber uma palavra de Deus. Coisa boa é se alimentar da palavra que nos cura, nos transforma. Esse é o dia que o Senhor nos fez e nós vamos agradecer ao Senhor por essa manhã. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa manhã, por essa oportunidade que nós temos de estarmos aqui ouvindo a Tua palavra. Obrigado porque nós dormimos, obrigado porque nós despertamos e levantamos em Ti. O Senhor nos deu saúde, o Senhor nos deu Pai, para ouvir a Tua palavra e estarmos aqui nessa manhã. Muito obrigado por esse privilégio que nós temos de gozar da vida, Senhor. Obrigado pelo ar que respiramos, obrigado por esse dia. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada pessoa que está ouvindo essa palavra, cada pessoa que se inscreveu nesse canal, cada pessoa que compartilha dessa palavra, que nos ajuda a propagar o Teu Evangelho. Que o Senhor traga paz a essa família, liberte esse lar, salve essa pessoa, que haja cura sobre essa casa, que nenhuma praga chegue sobre a tenda dele, que nenhuma afronta, nenhuma ameaça de morte destrua esse lar e que a Tua palavra se cumpra e se manifeste sobre a vida desse irmão, no nome de Jesus. Amém e amém. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aí, ativa o sininho para você receber também as notificações e também compartilha esse vídeo, né? Vamos compartilhar a palavra de Deus através de Facebook, WhatsApp, Instagram. Faça isso para que mais pessoas sejam alcançadas. E se você ama a palavra de Deus, dá um joinha no vídeo. Por quê? Porque quando você dá o joinha, você torna esse vídeo relevante para o YouTube, tá bom? Então vamos divulgar a palavra. Livro de Jó, capítulo 42, versículo de número 2, que diz assim: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Que tremendo esse versículo, né? Eu vou repeti-lo. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Nós estamos lendo aqui o final de uma reflexão que Jó teve depois de todo o processo que ele passou. Eu acho que todos nós conhecemos a história de Jó, não só aqueles que são cristãos, que professam a fé em Deus, mas também até quem é ímpio já tem ouvido falar sobre a história de Jó, devido a ser um homem que sofreu muito, que perdeu seus filhos, que perdeu sua finança, perdeu sua saúde, né? Todo mundo conhece a história de Jó e sabe o quanto esse homem sofreu. E no capítulo 42, no versículo 2 em diante, você começa a entender um dos propósitos de todo o sofrimento que Deus permitiu Jó passar. Primeiro, Deus permite Jó passar por todo esse processo para que Jó tivesse intimidade com Deus. Ele vai dizer, até nesse contexto, que antes ele conhecia Deus de ouvir falar, mas hoje os seus olhos estavam vendo. Perceba, até o início de tudo isso, Jó sempre foi fiel a Deus. Mas ele não tinha intimidade com Deus. E ele declara isso. Porque antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Perceba, o processo que ele passa vai fazer com que o nível de intimidade dele aumente. A ponto dele não mais conhecer Deus porque ouviu falar, mas vai conhecer a Deus por ver. Vai ter mais conhecimento de Deus, vai ter mais intimidade com Deus, vai se aproximar mais de Deus. Ele não vai somente ouvir, ele vai ver. É uma experiência prática, uma experiência real de tudo aquilo que ele está passando. O processo que ele passa e que ele vive faz ele enxergar a Deus de uma outra forma. Você sabe que às vezes existem processos que Deus permite nós passarmos, que a intenção desse sofrimento é fazer nós se aproximarmos de Deus. Existem processos que Deus faz gerar em nós mais intimidade com Ele. Nós buscamos mais, nós oramos mais, nós lemos mais a palavra, nós se aproximamos mais de Deus. Os sofrimentos, as dificuldades, as incertezas, as perdas, as crises, as doenças, as enfermidades, tudo isso nos aproxima mais de Deus.
nos leva para mais perto dele. Por isso que tem uma frase que um teólogo escreveu uma vez, que diz que os melhores momentos de Deus na nossa vida costumam se manifestar nos nossos piores momentos. Isso é verdade, porque são nos melhores momentos, são nos piores momentos que nós decidimos buscar mais a Deus. Não é que Deus quer se relacionar conosco somente nos piores momentos. Não, nada disso. Não é que Deus só se apresenta para nós no meio da crise. Não, não é isso. A questão é que são apenas nos piores momentos que nós ficamos mais sensíveis a Deus. São apenas nos piores momentos que nós decidimos orar mais, ler mais a Bíblia, se consagrar mais. Existem pessoas que enquanto a porta está aberta, enquanto está com saúde, enquanto está com dinheiro no bolso, enquanto está com tudo dando certo, ele não busca Deus. Por isso, não é que Deus só quer se relacionar comigo no pior momento. É que, na verdade, somos nós que só queremos se relacionar com Ele nos piores momentos. Pois essa é uma das maiores verdades. Existem pessoas que falam, não, mas eu estou vivendo um bom momento e eu oro com Deus. Às vezes, a zona de conforto, ela esfria a nossa fé. Às vezes você está na zona de conforto e você não ora como antes, você não busca como antes, você não lê a Bíblia como antes. Por quê? Porque tudo está fazendo você ir bem. Tudo está cooperando para o teu bem. John Piper tem uma frase que eu sempre cito, que ele diz que não são os dias maus que me impedem de orar, mas sim os dias bons. São os dias bons que, se eu não tiver maturidade para saber lidar com o momento da vitória, da bênção, que me faz viver um tempo de derrota. E às vezes o meu fracasso é ter sucesso. Porque o fracasso longe de Deus, porque o sucesso longe de Deus é fracasso. Do que adianta você ter casa, ter carro, ter dinheiro, ter tanta coisa e você não ter um relacionamento com Deus? Por isso, o sofrimento nos aproxima de Deus. As dificuldades nos aproximam de Deus. As crises nos levam para perto de Deus. Os desertos, as perdas, o sofrimento, os problemas que nós passamos, eles nos aproximam de Deus. E uma das coisas que esses problemas fazem é gerar na nossa vida intimidade. Tanto que Jó vai dizer, porque antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos estão te vendo. Você consegue perceber que essa dor está te aproximando dele? Que essa tempestade está te aproximando dele? Que essa perda está te aproximando dele? Que essa dificuldade está te aproximando dele? Você consegue perceber que se você não perdesse algumas coisas, você estava nem aí para Deus? Você não orava, você não buscava, você não se levantava. Tem gente que só está parando para ver esse vídeo porque está passando por problemas. Ah, pastor, eu estou com a minha vida muito boa e eu não preciso dessa palavra. Eu venho aqui porque eu gosto de me alimentar e ela sacia o meu espírito. Glória a Deus se você já tem maturidade de entender que a palavra alimenta o seu espírito independente do tempo que você está vivendo. Mas tem pessoas que são movimentadas pelos problemas. A dor te dá intimidade. As crises te dão intimidade. As dificuldades te fazem te aproximar de Deus. Os problemas, eles te levam para perto de Deus. Talvez Deus tenha permitido tudo isso porque Ele quer ter mais intimidade com você. Ele quer se revelar a você. Ele quer manifestar o poder dEle a você. Ele quer mostrar muita coisa que você ainda não sabe, não entende, não tem conhecimento a você. Perceba, uma das coisas que Deus mudou quando Jó entendeu, no final de tudo, o porquê que ele estava passando, é que Deus mudou a percepção de Jó. Jó só entende o processo porque Deus mudou a percepção. Até antes ele tinha uma explicação sobre Deus. Mas depois que ele passa por tudo isso, ele muda a maneira como ele enxerga, a maneira como ele via Deus. Quem lê o livro de Jó sabe que durante muito tempo ele vai questionar Deus. Ele vai contender com Deus, ele vai reclamar, ele vai falar das dores, dos processos. Jó questiona e questiona muito. A todo tempo, Deus se manifesta revelando algumas coisas para Jó. Talvez você esteja passando por esse momento igual de Jó, questionando algumas coisas. Questionando as perdas,
os processos, o porquê que você está passando tudo isso, o porquê de tanta dor e tanto sofrimento, mas calma. Deus vai mudar a tua percepção depois que você conhecer Deus melhor. Deus vai mudar a tua percepção depois que você entender melhor a maneira como Ele age. Eu estava ouvindo esses dias uma pessoa falar sobre Deus, dizendo assim, poxa, por que para Deus dar alguma coisa, Ele tem que fazer sofrer? Aí a pessoa chegou a comentar dizendo que Deus não é diferente do diabo, porque Deus só dá se primeiro Ele cobrar. Ele te cobra primeiro para depois dar. E ela disse que Satanás é o contrário, ele te dá primeiro, mas depois ele cobra aquilo que ele te deu. Na verdade, ela está com uma concepção errada sobre Deus. O diabo sim, porque o diabo dá com uma mão e ele puxa com as duas. Ele cobra. E quando ele dá com a intenção de levar o homem para o inferno. Só que a percepção que ela tem sobre Deus não é que Deus está cobrando ela. Deus não está colocando uma sentença, uma punição sobre ela. A percepção dessa maneira está errada. Por quê? Porque Deus não está cobrando, Deus não está sentenciando o homem quando Ele permite o mal. A intenção de Deus não é essa. Quando Deus permite o mal acontecer, é porque Ele está te preparando para algo maior que vai acontecer. E que talvez você não está preparado ainda para viver aquele tempo, para viver aquilo que Deus já reservou para você. É por isso que eu digo que Deus não está preparando bênção, porque tudo que Deus tem para você já está preparado. O que Deus faz é Ele preparar você para receber a bênção. Deus está preparando o teu coração, Deus está preparando a tua alma, Deus está preparando o teu entendimento. Alguém está olhando a história de Jó e está julgando por causa das perdas, da enfermidade, o sofrimento que ele viveu. Só que a Bíblia vai dizer, nos últimos capítulos de Jó, que Deus vai dar em dobro para ele tudo antes que ele possuía. Inclusive até os filhos, pelas perdas que ele sofreu, ele vai ter também mais filhos, com a mesma mulher. Deus muda o estado de Jó para que ele passe a entender a maneira como Deus faz, a maneira como Deus age, a maneira como Deus se revela, a maneira como Deus decide se manifestar. Não é que Deus está te cobrando, está te punindo, está te castigando, não é nada disso. Deus está preparando você para coisas que estão para chegar e que você ainda não está preparado para viver. E você tanto não está preparado para viver que só em falar um pouco dos problemas você está, ansioso, nervoso, preocupado, inquieto. E Deus precisa tratar de algumas coisas dentro de você para você estar preparado para o propósito. Calma, aquieta o teu coração. O processo vai mudar a tua percepção. Como Jó, que passou coisas terríveis, até pior que você. E no final de tudo isso, ele vai dizer: porque bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. É o que eu li. Ele diz: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. O Senhor está no controle. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Eu entendi que o Senhor permitiu para que eu tivesse mais experiência, mais intimidade, mais o teu poder, mais a tua unção. Tu não quer conhecer a Deus? Você não quer viver uma experiência com Deus? Você não quer conhecer Deus de verdade? Você já não falou com Deus esses dias? Senhor, eu quero te conhecer, abre os meus olhos. Você acha que você vai conhecer Deus assim, com bater de dedos? Claro que não. Como é que Deus vai te exaltar se você não for humilhado? Como é que você vai conhecer o Deus que cura se você não ficar doente? Como é que você vai conhecer o Deus que levanta se você não cair? Como é que você vai conhecer o Deus que liberta se não tiver ninguém possesso na tua vida? Como é que você vai conhecer o Deus que restaura se você não precisar de restauração? Como é que você vai conhecer o Deus que abre a porta se a porta não fechar? Como é que você vai conhecer o Deus que renova se você não precisar de renovo? Como é que você vai conhecer o Deus de milagres se você não tiver algo impossível? Eu estou dizendo que para você viver uma experiência com Deus e Ele mudar a tua percepção, é necessário passar por esse processo. Agora, confie em Deus, creia em Deus, porque no final de tudo isso você vai dizer a mesma coisa que Jó disse aqui, quando ele falou: bem sei eu que tudo tu podes, e nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Aproveita para testificar essa palavra, para dizer que você está recebendo essa palavra. Escreve aí no comentário:
Coloca isso no comentário. Diz: eu creio que isso é para me dar mais intimidade com Deus. Escreve aí: eu creio que Deus vai me tornar mais perto dele. Coloca no comentário, testifica essa palavra. Diz: eu vou viver uma nova experiência com Deus. Os pensamentos de Deus são mais altos que o meu, são melhores que o meu. Ninguém pode impedir o agir de Deus sobre a minha vida. Isso, diga isso: Deus está no controle da minha vida, da minha casa. Não temas nada. Aquieta o teu coração, porque ninguém tem poder de impedir o propósito de Deus sobre a sua vida. E eu vou dizer uma coisa para você: nem o diabo tem o poder de tocar em você. Tudo está debaixo do controle de Deus. Tudo está debaixo da permissão de Deus. Nem o diabo pode tocar em você sem a permissão de Deus. Por quê? Porque está na Bíblia. Quando o diabo queria tocar em Jó, ele pediu permissão ao Senhor. Ele pediu permissão a Deus para se irar com Jó. Tudo está debaixo do controle da mão de Deus. Quando o diabo toca em nós, ele só toca diante de dois motivos. Primeiro, permissão de Deus, porque a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Então o diabo não pode tocar em você. Segundo, o diabo só toca quando há uma legalidade, ou seja, quando eu procuro dar frutos de desobediência, fugir da direção de Deus. Aí eu saio da proteção de Deus para viver as minhas vontades. Agora entenda: a tua vida está debaixo da mão de Deus. A tua casa está debaixo da mão de Deus, a tua família está debaixo da mão de Deus, e praga alguma vai chegar sobre a sua tenda, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ainda que você não entenda algumas coisas hoje, amanhã você vai ver algo profundo sendo revelado para a sua vida. Senhor, eu quero orar a Ti e Te agradecer por esse momento que nós ouvimos a Tua palavra. Aqui tem pessoas que ouviram essa pregação e que estão passando por momentos muito difíceis, Senhor. Eu sei que é difícil. Existem dores que demoram a cicatrizar. Existem problemas que nós não entendemos a resposta. Mas ainda que nós não entendemos o que nós estamos passando, nós queremos confiar em Ti e acreditar que Tu tens o controle de toda a história. Abençoa a vida dessa pessoa, abençoa a sua casa, abençoa a sua família, traga paz a ela, para que ela consiga permanecer de pé no meio das dificuldades. Eu abençoo a sua vida no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Creia nessa palavra, receba essa palavra, que você tenha um dia extraordinário, uma manhã poderosa, uma tarde maravilhosa, uma noite espetacular. E eu aguardo você amanhã aqui no horário da manhã, de 6 horas, para te dar uma palavra. E outra coisa, os pensamentos de Deus não podem ser impedidos sobre a sua vida. Deus está no controle de tudo, Deus está no controle da sua vida. Esse processo vai te dar mais intimidade com Ele. Você vai ver, você vai sair dele com uma experiência sobrenatural. E você vai dizer também como Jó: porque antes eu te conhecia de ouvir falar, só que hoje os meus olhos te veem.